a todos com a paz do Senhor Jesus. Dou graças a Deus por esta feliz oportunidade de fazer uma meditação neste assunto glorioso que vou ler para todos os irmãos e os amados ouvintes da palavra de Deus. Queremos mostrar neste assunto a diferença que há entre gentios, israelitas, os dias da lei e agora na graça. Havia uma diferença muito grande que nós vamos observar neste assunto. E eu peço a atenção dos irmãos e ouvintes para nós meditarmos juntamente neste assunto glorioso. Tomando como base da pregação, eu quero ler aqui em Efésios, no capítulo 2, os versículos de 12 até o versículo 19, que diz assim a palavra de Deus: que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual diante dos povos fez e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. E vindo ele mesmo, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Que Deus aplique estas palavras em nossos corações, que possamos nesta meditação estar diante de Deus com a nossa vida inteiramente centralizada na sua palavra, em que possamos nos edificarmos a cada dia, conservando esse conhecimento e esse entendimento na palavra de Deus. Vejamos, meus amados irmãos e amados ouvintes, o primeiro versículo que nós lemos, ele já mostra a dificuldade ou a diferença que existia entre judeus e nós gentios. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vejam, meus amados, como é isolado esse versículo 12. Ele se diferencia dos demais, porque aqui mostra a diferença entre o povo de Israel e o povo gentio. Vamos observar que esta palavra que nós estamos lendo agora, ela foi dirigida a Abraão como promessa, quando o próprio Deus pregou o Evangelho a Abraão. Vamos observar isso no livro de Gálatas, no capítulo 3 de Gálatas, e o versículo 8. Nós vamos ler com atenção para nós entendermos que esta promessa foi dada a Abraão. Diz assim a palavra de Deus: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, que somos nós, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, glória ao nome de Jesus. Então esta promessa que foi dada a Abraão foi a um povo, quando ele disse que todas as famílias da terra seriam benditas em Abraão, porque de Abraão sairia a nação que receberia de Deus as promessas de Abraão, Isaque e Jacó. Por isso que a Bíblia se refere ao Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Isso quer dizer o Deus das promessas. Mas na leitura que nós fizemos, nós vamos ver aqui que essas promessas eram estranhas a nós que somos gentios, que naquele tempo estavam sem Cristo. Quando Deus pregou o Evangelho a Abraão, quando ele chamou Abraão da terra dele e do meio da parentela dele, lá em Ur dos Caldeus, onde habitava a família de Abraão, os gentios estavam inteiramente longe e estranho aos conceitos dessa promessa. Chamou Abraão para uma terra que ele ainda ia lhe mostrar. Depois disse: e de ti farei uma grande nação, no capítulo 12 de Gênesis. Nós vamos ver essa expressão quando Deus chamou Abraão. Então disse: em ti farei uma grande nação. Então observem que essa promessa, ela passou de Abraão, foi confirmada em Isaque, filho de Abraão, e depois ela foi confirmada a Jacó, filho de Isaque, e quando chegou em Jacó, Deus cumpriu a esta nação santa e eleita, que na realidade tinha sido prometida a Abraão. Quando ele chamou, naquele momento, o nome de Jacó, de Israel, quando Jacó lutou com o anjo, e na hora que ele estava prevalecendo na luta contra o anjo, aquele anjo representava o próprio Deus, que pode abençoar o homem, que tem poder e autoridade para abençoar quem quer,
e disseminar bênçãos a quem ele quer. No momento da resistência de Jacó, então ele disse: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. E aquele anjo, sendo Deus, perguntou a ele: como é o teu nome? Ele disse: Jacó. E disse: não te chamarás mais Jacó, porque de ti farei uma grande nação, e te chamarás Israel. Então Israel é a nação eleita de Deus. Desde a fundação dos séculos, essa nação está eleita em Deus. Glória ao nome de Jesus. Por promessa a Abraão. E no versículo de Efésios que nós estamos lendo, naquele tempo estavam sem Cristo e separados da comunidade de Israel. Nós não temos nada de Israel aqui. Glória a Deus. Porque essa fé que Abraão foi pregada, ela ia se cumprir em Cristo. Porque nós lemos em Gálatas agora, no capítulo 3, versículo 8 de Gálatas, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então vejamos que essa promessa aqui, ela ficou oculta até Jesus Cristo descer ao céu e fazer o sacrifício glorioso do Calvário para nos unir a Deus. Vejamos que temos 5 itens nesse primeiro versículo, que é o versículo 12 do capítulo 2 de Efésios, como leitura oficial. Nós vamos ver 5 itens que nos separam dessas promessas. Naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então esses 5 itens nos diferenciavam de Israel por causa das promessas dadas a Abraão. Nós, que somos gentios, estávamos aguardando que esse tempo em que as nações seriam benditas chegasse até nós, e ela foi trazida por Cristo. Porque enquanto durou a lei dada por Deus a Moisés, esta lei, enquanto ela durou, nós gentios não tínhamos nenhuma participação nessas promessas de Deus. Glória ao nome de Jesus. Mas já havia profecias que mostravam este povo correndo para Deus e Jesus Cristo se apresentando a um povo que não era dele. No capítulo 65 e o versículo 1 do profeta Isaías, nós vamos encontrar, essa é uma das profecias que apontavam para essas promessas de uma nação que não conhecia Deus, que não foi chamada por Deus, não foi eleita por Deus, mas ela estava na onisciência de Deus, já preparada e apropriada para se encontrar com Jesus. Diz assim, capítulo 65, versículo 1 de Isaías: fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que me não buscavam. E a um povo que se não chamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui. Então vejamos que este povo aqui, ele não estava falando de Israel, ele já estava falando das outras nações que iam ser eleitas em Deus por Cristo Jesus. Então esse aqui mostra que Cristo, quando veio para todos. Quando Israel foi endurecido para benefício dos israelitas, aquele que veio de encontro aos israelitas como dureza de coração, aquele que foi rejeitado pelos israelitas, nos favoreceu. Nós vamos observar ainda no livro de Isaías, no capítulo 55, versículo 5, nós vamos encontrar essa nação mesmo que estava procurando o Senhor Jesus. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Então aqui mostrava o profeta Isaías que Jesus Cristo ia chamar uma nação que ele nunca conheceu, e essa nação são os gentios. Qualquer uma nacionalidade que não foi israelita, essa nacionalidade na realidade é gentil. Seja qual for a nacionalidade, são os gentios, considerados como gentios. E não tínhamos nenhuma participação nessas promessas. Mas veja o que Deus fez para nos beneficiar. Ele teve um processo maravilhoso com Israel para nos beneficiar. Romanos capítulo 11, versículo 8, nós vamos encontrar o que Deus fez para nos beneficiar. Romanos capítulo 11 e o versículo 8 nos mostra claramente o que Deus fez para nos beneficiar. Como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. Então vejamos o que Deus fez. Derramou um espírito de profundo sono sobre a nação de Israel, para que o coração dele fosse endurecidos, ou seja, eles vissem a Cristo com os seus olhos, mas não entendessem com o seu coração, para que Cristo habitasse entre eles e eles não aceitassem as suas atitudes e nem cresce que eles tinham vindo de Deus. No versículo 11 do mesmo capítulo 11 de Romanos,
No versículo 11 mostra claramente o que Deus fez, o que beneficiou. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Isso é uma pergunta que está sendo feita em relação a Israel. Porventura Israel tropeçou ou fez alguma coisa errada ou pecaram diante de Deus para que Deus derramasse esse espírito de profundização sobre ele? Aí responde o apóstolo Paulo aqui, que escreveu a carta aos Romanos: de modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Veja, meus amados irmãos, a profundeza deste assunto. Deus derramou o espírito de profundo sono. Quando Israel foi endurecido, então veio nos beneficiar por isso. Israel não pecou para que pudesse Deus se afastar dele e se unir aos gentios, mas foi provocada a sua queda para que esta salvação chegasse até nós, gentios. Então voltamos para a leitura oficial que nós fizemos e vamos analisar friamente o versículo, e nós vamos encontrar que estas promessas que estavam sendo ocultas a nós, ela começa agora a ter acesso à nossa vida, por causa desse processo que passou Israel. Vejamos no versículo 13 o que é que diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Veja agora a diferença que faz esse endurecimento em Israel, o que trouxe de benefício a nós gentios. Nós agora temos acesso a Deus por Jesus Cristo, não é por nós mesmos ou por nossa capacidade, mas temos acesso a Deus por Jesus Cristo, porque mais agora em Cristo Jesus, em Cristo, vós que antes estavais longe, já pelo sangue chegaste perto. Então nós só podemos nos aproximar de Deus por Cristo Jesus. Os israelitas já são de Deus, são um povo dele, escolhido, reservado, um povo escolhido, separado, já com a sua salvação garantida, mas nós não, porque eles são eleitos e nós estamos aqui candidatos à salvação. Nós estamos em busca da salvação, procurando a salvação, e essa salvação para os israelitas, ela já é peculiar, ela já é desde a fundação dos séculos. Esta salvação para essa nação já é óbvia, já está preparada desde a fundação dos séculos. Mas para você se aproximar de Deus, você tem que se encontrar primeiro com Jesus. Depois que você se encontrar com Jesus, na realidade, você vai ver que você vai ser participante dessas promessas. Vejamos bem o que nós vamos ler agora. Não foi todo Israel que foi endurecido, não. Foi só em parte. No capítulo 11 de Romanos ainda, e no versículo 25 e o 26, nós vamos ver que não foi todo o povo de Israel que foi endurecido, não. Foi só uma parte. Vejamos bem: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então vejamos aqui no versículo 25, que a plenitude dos gentios é um tempo determinado por Cristo, enquanto durar aqui o período da graça, do evangelho ser anunciado, o reino de Deus ser anunciado aos homens, com a porta aberta e o caminho estendido para o homem se aproximar de Deus. Enquanto esta graça estiver dominando as ações, então o homem tem acesso a Deus. Mas quando essa plenitude dos gentios aqui que nós lemos, ela tiver o seu complemento, verdadeiramente não haverá salvação para nenhum gentio, e só para israelitas. Mas por que foi em parte esse endurecimento? Porque uma parte desses israelitas, eles aceitaram Jesus, sofreram com Jesus, sofreram por causa do evangelho, foram expulsos de sua própria pátria e saíram pelo mundo a anunciar a salvação de Cristo, porque na realidade eles receberam Jesus como seu Salvador. Por isso que a Bíblia diz que esse veio em parte. Então esses que foram endurecidos, eles aguardarão o dia do juízo, para naquele dia que seja a ressurreição de todas as nações, de todos os povos, para se encontrar com Deus. Só naquele dia é que eles vão receber um corpo glorioso e vão chegar à presença de Deus. Mas os que aceitaram Cristo, os próprios israelitas que aceitaram Cristo, esses irão com Jesus no dia do arrebatamento da igreja. Isso nós podemos afirmar, porque na realidade não haverá nenhuma condenação para israelitas. Continuando do versículo 20, do capítulo 11, e começando agora do versículo 25 até o versículo 32, nós vamos ver todo o processo que passou Israel, ou que passará Israel, o que Deus fez com Israel para nos beneficiar. O relato está completo aqui. O versículo 26 diz assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades.
Quando a Bíblia se relaciona a Jacó, se relaciona a Israel, porque Jacó é o mesmo Israel. E este será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós. Vejamos bem a expressão do versículo. No versículo 26 mostra que Deus vai perdoar todos os pecados dele, vai libertar ele, vai desviar de Jacó todas as suas impiedades. Não sei como. O apóstolo Paulo pediu para nós não ignorarmos que isso é um segredo entre Deus e os israelitas. Nós não temos nada com isso, é com Deus e os israelitas. Nós não vamos nem presumir de nós mesmos, não vamos nem entrar em detalhes com esse assunto. Mas no versículo 23 mostra que ele vai desviar de Jacó toda a sua impiedade. É com eles e Deus. O versículo 27 diz assim: e este será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados. O versículo 28: assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós. Então, os israelitas que foram endurecidos o coração, eles se tornaram inimigos do Evangelho, por causa daquele espírito de profundo sono que Deus derramou sobre eles. Que a Bíblia diz que até o dia de hoje, aquele espírito ainda está em vigor na vida dos israelitas. Até o dia de hoje, eles ainda estão com os olhos fechados para Cristo. E eles ainda aguardam a promessa do Salvador. Só que Cristo veio e ele foi endurecido para nos beneficiar. O versículo 29 diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Isso é para nós. Porque assim como vós também antigamente foste desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles. Vejamos bem, nós gentios, antes de Cristo vir ao mundo e antes de nós aceitarmos a Ele, nós estávamos inteiramente perdidos. É o que diz a Escritura. Assim como vós também antigamente foste desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, quer dizer, pelo endurecimento de Israel, nós recebemos de Deus aqui, alcançamos a misericórdia. No versículo 31 diz assim: assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Vejamos bem, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Então Deus fez o seguinte: ele endureceu o coração de Israel para nos beneficiar, para que nós alcançássemos as promessas e a salvação. Mas ele agora, observando aqui a expressão do versículo, ele colocou os israelitas como desobedientes. E nós, antigamente, é que éramos desobedientes. Agora nós obedecemos a Deus e os israelitas desobedeceram a Deus por causa do espírito de profundo sono que foi derramado sobre ele. Mas veja o versículo 32, que é o último. Porque Deus encerrou, veja bem, encerrou, colocou a todos debaixo da desobediência. Isso quer dizer, ele considerou que todo Israel, que todos os israelitas que não aceitaram Cristo, eles foram endurecidos. Vejamos a expressão do versículo: encerrou a todos debaixo da desobediência. Colocou ele como desobediente por causa do endurecimento que ele mesmo fez, para com todos usar de misericórdia. Então, quem somos nós para contestar se Deus, por amor a Israel, a quem ele tem salvo desde o princípio da criação, a quem ele tem reservado, a quem ele tem dado todas as promessas, desde a fundação dos séculos, quem somos nós para negar, ou para querer discutir, ou pleitear contra o que Deus está fazendo aqui? Usar de misericórdia para com eles. Deus não usou de misericórdia para nós, que não tínhamos nenhuma participação nas promessas, e como agora Deus ia endurecer o coração desse povo e depois condená-lo? De maneira nenhuma. Deus não podia, de maneira nenhuma, endurecer o coração de Israel e depois condená-los, de modo nenhum. Então, vindo a lei que era exercida em Israel, os israelitas se seguraram pela lei e ignoraram o tempo em que isso veio a acontecer. Então nós vamos ver agora em Gálatas, no capítulo 4 de Gálatas, e o versículo 4 e 5, nós vamos encontrar essa expressão, o tempo em que foi dado a nós esse privilégio de nos ajuntarmos a Deus. Vindo a plenitude dos tempos, é o que está escrito, que nós vamos ler agora. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então chegou aqui o tempo em que Deus determinou para que o seu Filho Jesus Cristo viesse para trazer liberdade e salvação a todos os homens, e nós que somos gentios fomos os únicos beneficiados.
Ainda vemos no livro de João, no capítulo 1 de João, iniciando pelo versículo 11 até o versículo 13. João, capítulo 1, versículo 11 até o versículo 13. Nós vamos encontrar Jesus chegando aonde estava esse povo que são filhos de Deus, e vamos ver aqui eles endurecendo o coração e não recebendo Jesus Cristo. Vejamos bem, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Veja a expressão desse versículo: veio para os que eram seu, e os seus não o receberam. Isto prova, na realidade, que esse povo aqui que era seu, que a Bíblia diz que é seu em relação a Deus, o Cristo, que esse povo aqui é dele, mas os seus não receberam. Por que não receberam? Por causa do processo de profundo sono que Deus derramou aquele Espírito sobre Israel para nos beneficiar. E veja a porta que ele abriu para nós, gentil. Mas a todos quanto o receberam, nós, crentes, que aceitamos Jesus como Salvador, nós somos os beneficiados porque nós recebemos. E aqui tem a promessa: mas a todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Vejamos, meus prezados irmãos e amigos, vejam o que Deus, quanto Deus trabalhou para nos beneficiar. O que Ele fez? Deu o direito de nós sermos feitos seus filhos, para todos aqueles que aceitaram Jesus, justamente os que os israelitas desprezaram. Nós aceitando, nós nos tornamos filhos de Deus. Agora, não foi da vontade do homem, quer dizer, o homem não aceita Jesus porque tem vontade, porque acha ele bonzinho, porque acha que é importante. Não, o homem aceita Jesus porque ele tem sede de salvação, e Jesus Cristo é o Salvador. É a água que mata a sede daquele homem sedento de salvação, sedento de justiça. Deus é que faz todas essas coisas. Por isso que diz aqui: os quais não nasceram do sangue, porque o sangue pertence ao homem, nem da vontade da carne, que também é a vontade do homem, nem da vontade do varão, que é o homem, mas de Deus. Então Deus é que fez todo esse processo para beneficiar um povo que não tinha nenhuma participação nas promessas de Deus. E agora nós lemos lá em Efésios, na letra oficial, que agora em Cristo Jesus, nós que estávamos longe, já pelo sangue chegamos perto. Glória ao nome de Jesus. Observamos, meus amados irmãos, ainda a expressão do que diz a palavra de Deus. Nós encontramos aqui no livro de Marcos, no capítulo 7 de Marcos, nós vemos a expressão daquela mulher cananeia. Isso nos dá uma pequena expressão, ou um pequeno lembrete, para que entendamos a diferença que havia entre Israel, que era considerado filhos, e nós, gentios. Vejam como nós éramos tratados em relação a Israel. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: por essa palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. Veja que esta mulher aflita, uma mãe aflita, foi ao encontro de Jesus. Uma mulher cananeia, ela foi ao encontro de Jesus. Ela não era considerada como filha, glória ao nome de Jesus, mas se aproximou de Jesus. E os discípulos ficaram perturbados, porque ela estava pedindo, rogando, implorando a Jesus que fosse até a casa dela, porque a filha dela estava fortemente endemoniada. E Jesus, quando se referiu a ela, mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos. Nós estamos falando sobre a mulher cananeia, mostrando aqui a diferença das bênçãos que eram para os filhos, que esses filhos são Israel, aquele que Jesus Cristo veio para eles, e eles não receberam. Por isso nós que aceitamos Jesus é que temos o direito, o privilégio de sermos feitos filhos de Deus. Mas aqui Jesus estava mostrando aqui que essas bênçãos que eram para os filhos e não para os cachorrinhos, que eram nós que não tínhamos nenhuma participação nas promessas de Deus. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém, quer dizer, não é bom, não é permitido, não é bom, não presta tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ele quis dizer que essas bênçãos, uma dessas bênçãos que essa mulher estava suplicando a ele, não era para elas, e sim para os filhos que eram os israelitas. Mas como aquela mulher usou uma arma muito importante diante de Deus, que é a humilhação. No versículo 28 nós vamos ver a humilhação daquela mulher.
quando ela disse: ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Esta foi a arma que aquela mulher usou para receber de Jesus a sua vitória. E nós que somos gentios, pela nossa humilhação a Deus, pela nossa conversão, pelo nosso arrependimento, é que nós nos tornamos filhos de Deus e recebemos deles toda a participação nas promessas eternas. E com esta expressão dessa mulher, mostrando ali que ele podia pegar pelo menos uma migalhazinha, ou seja, assim, uma bênção apenas, que era dos filhos, mesmo sabendo que era dos filhos, não era bom dar aos cachorrinhos, mas ela se colocou no lugar do cachorrinho e disse: mas deixa que pelo menos uma migalha que cai da mesa do seu Senhor, eu aqui receba. Então veja, a humilhação é uma arma poderosa que nós temos de usá-la diante de Deus. Veja, depois dessa humilhação daquela mulher, quando ela disse que comia as migalhas que caíam da mesa dos filhos, então ele disse, isso é Jesus: por esta palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Então isso mostra que nós gentios, mesmo sendo cachorro, mesmo considerado como cachorrinho, mesmo não sendo considerado como filhos, mas nós já tínhamos uma certa aceitação diante de Deus por Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, com toda a sua bondade, ele abençoou aquela mulher e deu vitória na causa daquela mulher. Isto é a diferença que nós estamos mostrando aqui, a diferença entre israelita e gentios, para nós entendermos o que Deus fez com os israelitas para nos beneficiar. Então vemos aqui, ainda no capítulo 4, versículo 9 do Evangelho de São João, nós vamos encontrar outro contraste, ou seja, outra diferença entre judeus e pessoas que não são judeus. Quando Jesus estava ali no poço de Jacó, aguardando os discípulos que tinham ido à cidade comprar alimento, chegava uma mulher samaritana com um cântaro, isso quer dizer um pote, para apanhar água ali já ao meio-dia. Ela já procurava ir àquela hora, porque ela era uma pessoa indigna e não podia se deparar-se com o povo da sociedade. Ela não era bem-vinda aos israelitas, que preservavam as leis, e ela era uma mulher adúltera, e ela manchava a sociedade israelita, era também desprezada. Havia uma diferença entre os samaritanos e os judeus. Então vejamos bem o que acontece nesse versículo. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, depois que Jesus disse: dai-me de beber. Quando ele teve sede, ele disse: dai-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Isso foi a pergunta que a mulher fez. Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Aí nós vemos a diferença que havia entre os filhos e os gentios. Era uma diferença terrível, não queria se unir, não podia se unir, não pode se unir, enquanto Jesus Cristo não veio a esta terra para fazer a unificação das nações, para criar entre todas as nações, incluindo Israel, um povo seu, escolhido, zeloso de boas obras. Só em Cristo é que nós temos acesso a Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então aqui vemos a diferença. Mas Jesus se comunicou com aquela mulher, abençoou ela, porque ela foi corajosa, ela se comunicou com Jesus, ela se rendeu a Cristo, ela reconheceu que ele era o Messias prometido de Deus. E nós também, se reconhecermos que Cristo é o Messias prometido de Deus, que veio nos trazer a salvação, o perdão e as promessas, nós também receberemos todas as bênçãos que acompanham esta salvação. Glória seja dada ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vemos ainda em Mateus, no capítulo 9, versículo 12, nós vamos encontrar outra expressão, no capítulo 9, versículo 12 de Mateus. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Essa expressão, que os sãos não necessitam de médico, é que os israelitas não precisam aceitar Jesus para serem salvos, não. Porque os israelitas já são o povo da promessa, eleito desde a fundação dos séculos. Não há nenhuma condenação para os israelitas, mas para nós necessitamos. Por quê? Quando diz aqui, os sãos não necessitam de médico, é que os israelitas não precisavam de aceitar Jesus para ser salvos. Mas nós precisamos de aceitar Jesus, considerar a sua palavra, viver o seu evangelho, nos esforçarmos diante dele para recebermos a salvação nele. Se nós não fizermos assim, seremos condenados. Glória seja dada ao nome de Jesus. É uma verdade dura,
mas que ela tem que ser dita, tem que ser aplicada, porque ela é exigida, e tudo aquilo que Deus exige, nós temos que cumprir. Glória seja dada ao nome de Jesus. Também tem outra expressão no livro de Lucas. Nós vamos encontrar em Lucas, no capítulo 14 de Lucas, do versículo 21 até o versículo 24. Quando foi feita uma parábola, Jesus fazendo uma parábola, equiparando o reino dos céus como uma grande ceia. Veja nessa grande ceia a diferença. Tem uma grande diferença entre gentios e israelitas. Nós vamos observar cautelosamente esse versículo para nós entendermos o sentido das palavras. O assunto diz assim: a parábola da grande ceia. Versículo 21 diz assim: e voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família indignado disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor: sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Glória ao nome de Jesus. Nessa expressão dessa parábola, esse pai de família aqui é Deus, e este servo aqui é Cristo. Quando ele disse assim: e voltando aquele servo que é Cristo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Isso quer dizer, ele veio para o que era seu, ou seja, para os israelitas, e os israelitas não receberam. Então, quando eles não receberam, por causa do endurecimento, então Deus agora abriu exceção. Já estava com a ceia preparada, então disse: vai agora pelos caminhos e valados e traz aqui os pobres, cegos, mancos, aleijados. Aí eu lhe pergunto, meu amigo e meu amado irmão, quem são esses aleijados, cegos, mancos? Somos nós, gentios. Éramos considerados como cegos, pobres, aleijados e mancos. Veja, irmãos, a diferença que há entre gentios e israelitas. Veja que o privilégio que os israelitas têm é um privilégio que todo mundo gostaria de ter, mas infelizmente é somente para aquela nação que é o povo da promessa de Deus. Glória ao nome de Jesus. Se nós quisermos ter alguma participação nessas promessas, temos que aceitar Jesus e viver o seu evangelho com toda a humilhação e considerarmos o sacrifício de Cristo para chegarmos diante de Deus aprovados. Glória ao nome de Jesus. Então, o que eu achei importante aqui nessa expressão é porque aqui Deus tirou o direito dos israelitas participarem dessa ceia, pelo menos os que foram endurecidos. Vejamos na expressão do versículo 24: porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Isso quer dizer que Deus fez uma ceia, e esta ceia vai ser celebrada nos céus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E esses israelitas que foram endurecidos por Deus, eles não vão participarem desta grande ceia. Por isso que no começo da parábola, no capítulo 15 até o 20, mostra quando aquele servo que era Cristo veio e avisou aos israelitas: olha, a ceia está preparada, vamos embora, que já está tudo pronto. E eles encontraram desculpa. Um disse que comprou uma junta de boi e ia experimentar, outro disse que casou e estava em lua de mel e não podia ir, e o outro encontrou também outra desculpa e não pôde ir. Então vejamos bem, cada um que encontrou sua desculpa e disse: me haja por excusado. Quer dizer, se recusaram a participar dessa ceia, ou seja, desprezaram Cristo, mas pelo endurecimento. Então o que é que acontece? Nós fomos beneficiados para ocupar o espaço deixado por Israel e participar daquela ceia, o que a eles foram negados. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Glória ao nome de Jesus. Então nós vemos aí o endurecimento, e nós mostrando a diferença que havia entre os israelitas e os gentios. Nós vamos ver a expressão do capítulo 15, versículo 7, do Evangelho de São Lucas. Quando diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa expressão nós já ouvimos várias vezes ser pregada, ser anunciada, ser falada, ser explicada. Então, mais uma vez, nós vamos mostrar este assunto. Quando a Bíblia diz: digo, porém, que haverá alegria nos céus por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos entender bem esse versículo. Se refere aqui ao gentio.
Quando um gentil levanta a sua mão ou abre a sua boca para confessar que está aceitando Jesus Cristo como seu Salvador, os anjos cantam lá nos céus e todo o céu se alegra, porque aquele é considerado um pecador. E quando ele se arrepende, ele passou da morte para a vida. E os israelitas são esses 99 justos que não necessitam de arrependimento. Isso quer dizer que Israel não precisa se arrepender e converter-se e aceitar Cristo para poder ir para o céu. De maneira nenhuma. Eles apenas foram privados para entrar nesta grande ceia que nós acabamos de ler agora no capítulo 14 e o versículo 24 do Evangelho de São Lucas. Então eles foram privados apenas de participarem desta ceia. Quando ele diz na expressão do versículo, o 24 do capítulo 14, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Então ele aqui foi negado de provar a ceia. Mas esta ceia foi dada o direito a nós. Vejamos com quem nós vamos nos encontrar lá. No capítulo 8, versículo 11 de Mateus, nós vamos encontrar essa expressão. Aquela grande ceia foi inteiramente impedida àqueles homens que foram convidados, ou seja, os israelitas que se afastaram de Cristo, que foram endurecidos e não consideraram o Evangelho de Jesus Cristo, que eles se tornaram até inimigos do Evangelho por causa da bênção que Deus tinha preparado para nós. Então eles foram endurecidos e não provaram a ceia, desprezaram essa ceia. Mas nós vamos lá no lugar deles. Vejamos bem o que diz aqui. Capítulo 8, versículo 11 de Mateus. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Glória seja dada o nome de Jesus. Quando ele se mostrava aqui que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ele quis dizer que neste momento em que a ceia estiver preparada, ali estará gente de todas as nações, do Oriente até ao Ocidente. Tem gente de todas as nações salvos. Glória ao nome de Jesus, que para isso Cristo veio, para salvar todos os homens que o aceitarem como Salvador e ser chamado seu filho, aqueles que creem no seu nome. Glória ao nome de Jesus. Então, por que se referir aqui a Abraão, Isaque e Jacó? Porque esses três homens aqui consistem todas as promessas de Deus aos homens. Glória ao nome de Jesus. Então os israelitas que não vão entrar aqui nesta ceia, os gentios que aceitaram Cristo como Salvador, esses vão participar desta grande ceia, que o próprio Jesus é quem vai celebrá-la lá nos céus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então encontramos aqui, nós vemos indo agora em Gálatas, a plenitude dos tempos, o tempo determinado para Cristo vir e trazer esse evangelho até nós. Mas agora nós vamos observar lá em Marcos, no capítulo 1 de Marcos. Marcos capítulo 1 e versículo 14 e 15. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Nós vamos mostrar esse tempo em que foi determinado para Cristo vir a esse mundo. O tempo determinado. Quando diz assim, 1 e 14 e 15 de Marcos. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Alguém pode até pensar, depois que João foi entregue à prisão, por que ele não foi antes? E eu quero dizer a você, meu amigo, que aqui se cumpria duas coisas importantes neste versículo. Para que esse tempo chegasse a ser cumprido, ou seja, a plenitude dele fosse manifesta nesse tempo, nesse período de tempo. Você sabe que quando Jesus foi batizado, ele já estava de quase 30 anos. Isso quer dizer que ele não podia ser batizado antes desses 30 anos, porque ele tinha um ministério a cumprir. E esse ministério estava uma lei. E lá em Gálatas nós lemos que ele foi nascido de mulher e nascido sob a lei. Isso quer dizer, ele foi nascido abaixo da lei, para ser cumpridor da lei, e não ser uma pessoa que superasse essa lei em seus próprios domínios. Não, mas ele veio nascido de mulher e nascido sob a lei. Ele nascido submisso à lei, para cumprir a lei que é santa e é de Deus. Glória seja dada o nome de Jesus. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. E dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependeu-vos e crede no evangelho. Aí é quando entra o vigor do evangelho para o homem, porque Jesus foi batizado quase aos 30 anos, e depois que ele foi batizado quase aos 30 anos, veio agora o tempo se cumprir. Então nós vamos observar em Números, no capítulo 4 de Números, e o versículo 47,
Números capítulo 4 e versículo 47, nós vamos ver esse tempo em que estava se cumprindo aqui agora. Glória seja dada o nome de Jesus. No Velho Testamento, lá no livro de Números, no capítulo 4 e versículo 47. Por que razão Jesus foi batizado já aos 30 anos? 4,47. Da idade de 30 anos e para cima, até os 50, todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério da carga na tenda da congregação. Então isso quer dizer que o homem, para assumir esse ministério, ele tinha que ter de 30 anos até 50 anos. Então essa é a razão de Cristo ser batizado já quase aos 30 anos, e que agora, quando se manifestou aqui para pregar o Evangelho, dizendo: o tempo está cumprido. O que nós vemos agora aqui em Marcos, no capítulo 1, versículo 14, quando ele disse, 14 e 15, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Aqui estava um dos tempos cumpridos. Primeiro, ele aqui já estava com seus 30 anos. Segundo, já estava apto para entrar na tenda da congregação e executar o ministério. Terceiro item, João tinha sido entregue à prisão. E dessa prisão Jesus sabia que ele não ia sair mais. E aqui em João Batista, toda a lei estava sendo cumprida. Nós vamos encontrar isso em Lucas capítulo 16 e o versículo 16. Lucas 16, 16, nós vamos ver aqui o final da lei, para que tivesse acesso à entrada da graça. Vejamos bem, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Então, quando João foi entregue à prisão, ali João foi o último profeta. Então Deus sabia que naquele momento que ele foi preso ali nas mãos de Herodes, ele já sabia que não mais sairia dali, porque lá ele seria decapitado, e ali se encerrava a lei. A lei e os profetas duraram até João. E este João não era João Evangelista, não, João Batista. Glória seja dada o nome de Jesus. Aquele mesmo João que batizou Jesus com quase 30 anos, lá no Rio Jordão. Então vejamos aqui, a lei e os profetas duraram até João. Depois que a lei e o profeta durou até João, João foi entregue à prisão. Então, se o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependeu-vos e crede no Evangelho. Daí por diante veio o Evangelho, superando esta lei, mostrando justamente a sua superioridade na sua doutrina, na sua palavra, na sua forma de salvação, nos seus prodígios, nas suas maravilhas. Então nós vemos verdadeiramente que na realidade esse tempo estava sendo cumprido. E agora Cristo assumiu o ministério, porque ele já estava aos 30 anos e não tinha ainda 50 anos. Que Jesus não chegou a completar 50 anos e que ele morreu aos 33 anos aqui na terra. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então aqui era o fim da lei. A lei se encerrou em João Batista. Observamos ainda na expressão do que mostra lá em Hebreus no capítulo 4 e o versículo 4 e 5, ele ainda se refere à diferença da privação em que foi dada a Israel. Capítulo 4 de Hebreus e o versículo 4 e 5, nós vamos ler para nós entendermos. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus capítulo 4, versículo 4 e 5. Porque em certo lugar disse assim do dia 7, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Vejamos bem o que diz a palavra de Deus. Porque em certo lugar disse assim do dia 7, esse dia 7 que é o sábado, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Porque Deus criou todas as coisas em 6 dias, e no sétimo dia, que é o sábado, ele repousou. E no versículo 5 diz assim, e outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Ele se referia aqui aos israelitas, que ele mesmo endureceu o coração deles, e de todos aqueles gentios que não aceitarem Cristo, não entrarão no repouso de Deus. Glória seja dado o nome de Jesus. Mas como a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos para o homem, e 1000 anos para o homem é como um dia para Deus, então quer dizer que Deus repousou um dia. Isso prova, se um dia para Deus é 1000 anos para o homem, então isso prova que esse repouso que ele estava se referindo aqui é o milênio de Cristo. Nós vamos reinar com Cristo 1000 anos lá nos céus e participarmos daquela ceia que os israelitas que foram endurecidos não vão participar. E nós vamos lá participar e vamos nos encontrar com Abraão, Isaac e Jacó.
Pode ser que nós não o conheçamos lá, mas sabemos de uma coisa, que nós temos convicção desde agora que eles já estão salvos, porque eles são os filhos da promessa de Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então isso mostra a diferença que havia entre esse povo, porque tudo era sob a lei, esse tempo que foi se cumprindo até Cristo. Então o que acontece? Nesse período, Jesus estava mostrando aqui, no capítulo 10 e o versículo 21 de Isaías, já havia essa profecia anunciando os acontecimentos, como não ia se perder nenhum israelita, porque Deus ia aproveitar tudo mesmo dos israelitas ele ia aproveitar. No capítulo 10 e o versículo 21. Veja que Israel, mesmo considerado como resíduo, Deus vai aproveitar todos os resíduos de Israel. Capítulo 10, versículo 21 de Isaías. Diz assim: os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte. Isso mostra que estes israelitas que foram endurecidos, eles não vão participar da ceia, nem vai participar do milênio. Mas de uma coisa é certa, eles não vão se perder. Os irmãos sabem que resíduo é tudo aquilo que a gente coloca fora, é como se fosse um lixo, que a gente panha e bota no saco e espera o carro da Interpa para levar para o lixeiro. Mas nada disso vai se perder em Israel, porque até os resíduos de Israel se converterão ao Deus forte, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Glória seja dada o nome de Jesus. Então no arrebatamento da igreja nós vamos ver que essa diferença se desfará, porque lá em Romanos 11, 25 nós lemos que o endurecimento veio em parte. Uma parte de Israel aceitou Jesus e a outra não, são eleitos em Deus. Glória seja dada o nome de Jesus. Então nós vemos aqui o que mostra na parábola do filho pródigo, lá em Lucas. Parábola do filho pródigo em Lucas. Lucas capítulo 15. Nós vamos mostrar agora aqui a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, diz a Bíblia que o homem tinha 2 filhos. Um certo homem tinha 2 filhos, o mais moço e o mais velho. O mais velho era aquele que estava sempre com o pai, nunca enjoou de estar ao lado do pai, tinha participação em toda a herança do pai, tudo que era do pai pertencia a ele, ele foi sempre obediente, sempre estava do lado do seu pai. Mas tinha um filho mais moço, e esse filho mais moço era desobediente, muito desobediente mesmo. Por isso ele pediu até a parte dele na herança, para ir embora e viver a vida dele longe do pai. E o pai também não se ficou restrito a isso, não se negou. Dividiu com ele a herança e disse: tome aqui a sua parte. E ele pegou o que era seu, juntou tudo e foi para uma cidade longínqua, isso quer dizer uma cidade distante. Foi embora, mas o pai ficou preocupado com ele e aguardando que ele voltasse, porque ele estava de braços abertos para lhe receber. E o que acontece? Aquele filho se juntou com as meretrizes e se juntou com os falsos amigos e levou uma vida bem leviana no mundo inteiro. Foi embora. E quando já depois de muito tempo que ele já havia desperdiçado tudo quanto recebeu do seu pai, é que ele veio sentir a necessidade de se voltar para seu pai. Então o que acontece? Aquele moço, quando estava mais sem nada, desprezado dos amigos, desprezado de todos, e agora estava com fome, não tinha o que comer, ninguém lhe dava nada. Aquela terra estava passando por um processo de grande desespero, de fome. E ele, sentindo fome, e ele foi pedir um emprego a um cidadão da cidade. E o cidadão colocou ele para apacentar porcos. E quando ele estava ali apacentando porcos, enchia o seu estômago, ele desejava comer aquele resíduo que era dado aos porcos, aquela comida, aquela lavagem que se dava aos porcos, que a Bíblia fala sobre a alfarroba. Então, quando ele estava naquela situação difícil, aí veio a ele o arrependimento. Quando veio o arrependimento, ele lembrou-se que na casa do pai dele, até os próprios trabalhadores tinham tudo nas suas mãos, não lhe faltava nada. Ele sabia que ali ele tinha tudo. Foi quando ele veio sentir que é difícil um homem longe do pai, um homem numa situação triste daquela. Então ele sentiu a necessidade: eu vou voltar para meu pai. Mas ele sentia vergonha: como é que eu faço? Eu pequei contra ele, pequei contra o céu, pequei contra Deus, pequei perante meu pai, e agora com que cara eu vou chegar lá e pedir perdão a ele, pedir para ficar, pelo menos para ser um trabalhador dele, para pelo menos ter pão para comer? Veja que situação esse homem chegou. Mas
relação ao filho pródigo, que ele, com arrependimento, ele proferiu essas palavras: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze como um dos teus jornaleiros. Glória seja dada ao nome de Jesus. Meus amados, quando na realidade, por este arrependimento daquele moço, que era o filho mais moço desse homem, que tinha pego a sua herança e tinha desperdiçado com as meretrizes, então agora veio o sentimento ferido pelo arrependimento da vida que ele tinha desprezado, do valor que tinha o pai para ele. Mesmo assim é Deus, tem muito valor para você, e só nas horas mais difíceis da sua vida é que você se lembra de Deus. Glória seja dado o nome de Jesus. Então agora nós vemos a expressão desses dois filhos. Quando esse filho, pelo arrependimento, ele volta para a sua casa, ou seja, para a casa do seu pai, quando ele de longe observa, ele não chegou a ver o pai dele, mas o pai dele que já esperava ele voltar. Isso quer dizer que Deus já está de braços abertos, esperando você se decidir para ser reencontrado novamente com Deus, ou seja, ser reconciliado. Deus quer que você se arrependa e se aproxime de Deus, dê um passo para Ele ir ao seu encontro, para lhe abraçar. Mesmo depois de tudo quanto aquele filho fez, o pai já estava observando ele, e de longe ele avistava quando o filho vinha voltando, já totalmente diferente daquele filho saudável que saiu dos seus braços. E ele logo apressadamente correu e abraçou o seu filho e o beijou e levou para casa, fez aquela festa, mandou dar um banho nele, trocar as vestes, colocar o anel no dedo, a parca nos pés e a sua veste gloriosa, e agora chamou os seus amigos e fez uma grande festa. Glória seja dado o nome de Jesus. Mas acontece que naquela grande festa, quando o filho mais velho, que nunca tinha desprezado o seu pai, viu aquela festa, aquelas danças, aquele barulho, aquelas coisas, aquela alegria, e ele não se sentiu bem, perguntou aos serventes: que festa é aquela? Que alegria é aquela? O que é que está acontecendo? E os serventes disseram a ele: o teu irmão voltou são e salvo. Por isso teu pai matou o bezerro cevado e fez a festa e põe o anel no dedo e alparcas nos pés, e agora nós estamos comendo e se alegrando porque ele voltou são e salvo. Logo nesse momento, o filho mais velho, ele sentiu angústia, ele não gostou, ele não se sentiu bem com aquilo. Então ele começou agora a reclamar e a xingar, porque o pai nunca tinha dado nem sequer um cabrito para ele fazer uma farra ou uma festa com os seus amigos. Ele que servia sempre ao pai dele, nunca tinha desprezado. Glória seja dado o nome de Jesus. E nós vamos ver a versão do que mostra esta parábola. Quando na realidade o pai se aproximou dele e disse: meu filho, tu que me serve há tanto tempo, todas as coisas que eu tenho são tuas, tu sempre estás comigo, tu nunca me desamparaste, tudo que eu tenho é teu. Mas esse teu filho, esse teu irmão mais moço, esse teu irmão, ele estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Por isso nós devemos nos alegrarmos, porque ele voltou são e salvo. Então nós podemos observar o seguinte: nesta parábola, esses dois filhos, o mais moço e o mais velho, vamos ver a quem se refere essa parábola. Jesus queria mostrar nessa parábola que esse filho mais velho é Israel, é o filho que sempre esteve do lado do pai desde o princípio da criação.
nunca saiu de junto de Deus. Deus sempre esteve com esse povo todos os tempos. E os gentios, que foram muito mais beneficiados pelo endurecimento de Israel, que era o filho mais velho, então esse filho mais moço é justamente os gentios. Nós representamos esse filho mais moço que desprezamos, abraçamos o mundo e procuramos ficar sempre distante de Deus. Mas agora, pelo arrependimento, nós voltamos para Deus, na reconciliação que trouxe o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho, ou seja, a palavra da reconciliação que nos foi dada. Então, por essa reconciliação, nós viemos novamente se encontrar com Deus. E o que é que acontece? Quando esse filho mais moço se apresentar ao pai, e o pai sentir alegria e fazer aquela festa, então o filho mais velho vai sentir tristeza. Isso vai acontecer na profecia que está registrada no livro de Jeremias, no capítulo 8 e o versículo 20 do profeta Jeremias. Ele já estava mostrando aqui esse acontecimento que Jesus estava mostrando por parábola. Capítulo 8 de Jeremias e o versículo 20. Isso quer dizer que no arrebatamento da igreja, Israel tomará conhecimento, porque essa notícia ela será em todos os países, todo o mundo tomarão conhecimento do desaparecimento do povo da terra, que é o arrebatamento da igreja. Então, quando a igreja for arrebatada, que chegar nos céus, vai para esta grande ceia, que os israelitas foram escassos dela, que os israelitas foram dispensados, que os israelitas foram impedidos de participar. Então esses gentios vão participar daquela grande festa que é a ceia. Então o que acontece? Quando Israel tomar conhecimento que um povo foi arrebatado da terra, e ele, sabendo que este povo é de Deus, que ninguém pode fazer um arrebatamento sem ser Deus, então o que acontece? Ele vai entristecer. É o que aconteceu quando o filho mais velho viu as danças e as festas e disse agora que o pai nunca tinha dado um cabrito para ele se alegrar com os amigos. Quando aquele pai de família disse que ele era o dono de todas as coisas porque a herança era dele, então vejamos que ele entristeceu quando viu as danças. Então, quando Israel tomar conhecimento que um povo foi arrebatado da terra, e ele sabendo que é o povo de Deus, e ele vai ver que a nação dele, que é uma nação santa, eleita, ficou na terra. Então vai haver essa preocupação, quando na realidade essa profecia de Jeremias vai se cumprir. Capítulo 8, versículo 20. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Isso vai acontecer quando a igreja for arrebatada, porque não será todos os israelitas que vão ficar, não. Tem uma parte de israelita que vai subir para o céu. Quem são esses israelitas? Os israelitas que aceitaram Cristo quando ele veio aqui na terra. Glória seja dada ao nome de Jesus. E que pregaram o Evangelho e que aceitaram e viveram o Evangelho. Esses, na realidade, eles vão subir também. Mas os que forem endurecidos vão ficar. Isso nós vamos conferir lá em Romanos, no capítulo 11. Nós vamos conferir essa palavra que nós estamos dizendo agora. Que o endurecimento não foi total sobre Israel, foi só em parte. Capítulo 11 e o versículo 25 de Romanos. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude do gentio haja entrado. Então o arrebatamento da igreja é o fim da plenitude dos gentios. Se findará ali a chance do gentio, ou seja, a porta para a salvação de toda a comunidade gentil que está sobre a face da terra, ela será fechada aquela porta. Não haverá mais nenhuma solução e nem salvação para nenhum gentio de nenhum país, somente para Israel. Mas como Israel foi impedido de participar dessa grande ceia, e que lá em Hebreus nós mostramos um negócio no capítulo 4, versículo 4 e 5 de Hebreus, que nesse mesmo lugar em que Deus deu a promessa, Deus disse que eles não iam participar do repouso,
Então Israel já teve aqui duas deficiências em relação ao gentio. Já foi superado pelo gentio em duas ações. Primeiro, no arrebatamento só vão os que aceitaram Cristo. Segundo, na grande ceia, que será no período do milênio, eles não vão participar, os gentios vão. Que nós lemos agora em Mateus 8:11, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. E nós vamos gozar o milênio na eternidade com Cristo, já com o corpo glorioso. E esses israelitas não vão, eles vão ficar aqui. Mas por que eles vão ficar aqui? Porque eles mesmos profetizaram a sua própria ruína. Nós vemos isso aqui em Mateus. No livro de Mateus nós vamos observar no capítulo 27 de Mateus. Nós vamos observar este assunto. Mateus capítulo 27. Quando Pilatos estava julgando a causa de Jesus. Que Pilatos disse assim: não vejo nenhum crime nesse homem, e nem que esse homem seja digno de morte. E quando ele pegou a água e lavou as mãos, e disse: do sangue deste justo eu lavo as minhas mãos. Capítulo 27, versículo 25. Respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então esta foi a profecia de Israel. Por isso ele vai sofrer o dano da grande tribulação, porque eles desprezaram nesse julgamento aqui, eles mesmos disseram que o sangue de Jesus caísse sobre eles, e Deus vai deixar que eles passem pela grande tribulação para eles pagarem essa profecia que eles mesmos profetizaram contra eles. Glória seja dado o nome de Jesus. Esta é a situação de Israel, o que nós mostramos na parábola de Lucas. Glória seja dado o nome de Jesus. Na parábola de Lucas, que nós mostramos sobre o filho pródigo, aí está o filho mais moço, os gentios, e o filho mais velho, Israel, que é sempre o povo da promessa, que nós lemos na leitura oficial lá em Efésios, capítulo 2, que esse povo é que tem toda a participação nas promessas, porque foram eleitos em Deus, e as promessas foi dadas a Abraão, Isaac e Jacó. E em Jacó foi o princípio dessa cidade, ou dessa nação, que chama-se Israel. Glória seja dado o nome de Jesus. Então vemos aqui, essas profecias vão se cumprir, porque as palavras que Jesus profere, elas na realidade se cumprem, porque elas são profecias que ao seu tempo elas terão o seu cumprimento. Glória seja dado o nome de Jesus. Então nós vemos aqui, em relação à lei e os gentios, que a lei foi vencida. Mas quando se diz que a lei foi vencida, nós vamos observar aqui no capítulo 3 e o versículo 11 de Colossenses, nós vamos ver aqui que, apesar dessas profecias todas se cumprirem, aí nós vamos ver o tempo da lei e o tempo da graça, que mostra aqui no capítulo 3, versículo 11. Quando Jesus pega essa lei e vence ela com a sua graça, que a graça superou a lei, então nós vemos aqui, capítulo 3, versículo 11 de Colossenses, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Nós estamos lendo aqui em Filipenses, mas o que nós queremos mostrar é em Colossenses capítulo 3, versículo 11. Quando, na leitura oficial que fizemos em Efésios capítulo 2, versículo 12 até o 19, nós observamos aqui que Jesus veio para juntar, fazer de todos os povos um só. Então veja que aqui não tinha mais diferença. Colossenses capítulo 3, versículo 11. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro ou cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Isso mostra a superioridade de Cristo em relação à lei. Não temos nenhuma dúvida de que a lei, ela durou até João Batista, que nós mostramos. E agora nós vamos mostrar que a graça de Jesus Cristo, que foi manifesta aos homens, ela é superior à lei. Porque aqui não tinha mais diferença deste povo aqui.
que nós acabamos de ler. Nem grego, nem judeu, nem circuncisão, que era segundo a lei, nem a incircuncisão, que era justamente os gentios, que eram circuncisos, nem bárbaro, nem cita, nem servo, nem livre, mas Cristo é tudo em todos. Isso quer dizer que aquele que aceita Jesus, ele está eleito em Deus por Cristo. E os judeus são eleitos em Deus desde a fundação dos séculos. Não precisa aceitarem Jesus para serem salvos. Então encontramos aqui a força dessa lei, até onde ela vai para ser superada. Então nós vamos encontrar aqui a superação da lei. Glória seja dado o nome de Jesus. Romanos capítulo 5 e o versículo 20. Capítulo 5, versículo 20 de Romanos, é que nós vamos encontrar essa lei, ela sendo superada pela graça de Cristo. Capítulo 5, versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Vejam, meus prezados irmãos, o fundamento principal deste assunto. Nós sabemos que essa palavra abundou, quer dizer, cresceu, se desenvolveu e atingiu um certo limite, ou uma certa força, ou um certo domínio. Aonde a lei, ela abundou, quer dizer, cresceu, desenvolveu grandemente. Mas onde o pecado abundou, a graça superabundou. E nós vemos lá em Coríntios, capítulo 15, fazendo um conexo com esse assunto. E o versículo 56, 1 Coríntios 15, 56, nós vamos encontrar o conexo desse assunto aqui, falando sobre a força da lei e a força da graça. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56, diz assim: ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então vejamos bem, quando um homem aceita Jesus, então os pecados dele foram perdoados. Se os pecados dele foram perdoados, esses pecados só tinham força por causa da lei. Porque nós acabamos de ler aqui em Corinto que a força do pecado é a lei. Então esta lei, ela encerrou em João Batista e foi vencida pela graça de Cristo. Quando João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho e dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então a graça ali estava superando a lei. E nós lemos aqui 5:20 de Romanos, que é onde o pecado abundou, a graça superabundou. Isso quer dizer, foi superior. Então, por esta força que tem a lei e foi vencida pela graça de Cristo, então nós vamos ver o sacrifício de Cristo, que a autoridade teve contra a graça, contra a lei. Veja a superioridade da graça de Cristo. No capítulo 2 de Colossenses e o versículo 14, Colossenses 2 e 14, nós vamos encontrar essa lei sendo superada pela graça. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Vejam, meus prezados irmãos, que facilidade temos de entender esse assunto, essa superioridade que tem a graça. Nós mostramos que a lei encerrou em João Batista, que foi o último profeta. Nós mostramos que essa lei foi superada por Cristo por causa do seu sacrifício. O perdão é maior do que o pecado. Se o pecado ele só tem força por causa da existência da lei, então logo vindo o perdão, então a lei foi superada, porque o perdão é superior ao pecado. E sendo o perdão superior ao pecado, aquele que traz o perdão é muito superior daquele de que fabrica o pecado, ou seja, cria o pecado, ou seja, a lei. Então o que Cristo fez? Pegou esta lei, que era contra nós, que nós não tínhamos nenhuma participação nas promessas de Deus por causa da lei, porque nós estávamos, segundo, escravizados pelo pecado, por causa da força da lei. Então agora Cristo uniu a todos os homens
trazendo esta graça maravilhosa e mostrando ao homem. Ainda vamos ver em Tito, capítulo 3 de Tito, iniciando pelo capítulo 2, versículo 11 de Tito, nós vamos encontrar esta graça tendo uma força extraordinária. Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim, 11 em diante: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Veja que agora não existia bárbaro, nem cita, nem servo, nem livre, todos os homens, a todos os homens, porque a graça de Deus se há manifestado, quer dizer, se revelou, foi vista, foi conhecida, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Então veja o poder e a autoridade desta graça para superar esta lei, que os homens muitas vezes dizem assim, não podemos cumprir essa lei, porque a lei de Deus tem os mandamentos e a gente não pode cumprir os mandamentos, ninguém pode cumprir porque o homem é fraco, o homem é falho, o homem é pecador e o homem é assim e assim. Mas sabe que eu em mim mesmo sou fraco, mas eu em Cristo sou forte. Por que sou forte em Cristo? Porque a lei que me condena, eu estando em Cristo, Ele supera esta lei que me condena e me dá a salvação de graça. Por isso esta graça é superior à lei. Vejamos bem, nós encontramos ainda em Jeremias capítulo 31, versículo 7. Este assunto mostra no arrebatamento da igreja, esse povo que a graça alcançou a eles, ou seja, que foram alcançados pela graça, eles vão ser arrebatados. E na divisão que há entre Israel e Gentil, nós vamos ver que a salvação ela vai se cumprir no dia do arrebatamento da igreja, que é a plenitude dos gentios, que nós já mostramos em Romanos 11 e 25. Mas agora nós vamos ver 31 versículo 7 de Jeremias. Nós vamos encontrar nessa fase do arrebatamento da igreja, por esta graça que nos foi dada por Cristo, que nos trouxe essa salvação, a diferença que há nessa salvação para os judeus e para nós. Os judeus são os israelitas e nós somos os gentios. 31 e 7. A primeira parte de Israel, ela vai subir com Cristo no arrebatamento. E a segunda, ela vai receber a salvação aqui nessa profecia. 31 e 7. Porque assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó. Quando a Bíblia fala em Jacó, se refere a Israel. Cantai sobre Jacó com alegria, e exultai por causa do chefe das gentes. Proclamai, cantai louvores, e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Então o que acontece com esse resto de Israel? É porque a primeira parte foi endurecida, e a segunda parte aceitaram Cristo. Então os que aceitaram subiram no arrebatamento, e os que ficaram, certamente eles vão subir, mas depois de passar pelo período da grande tribulação, por causa da profecia que nós mostramos ainda agora em Mateus, quando ele diz que o sangue desse justo seja sobre nós e sobre os nossos filhos. Então o que acontecerá nesse momento do arrebatamento? Nós vamos observar ainda em Mateus capítulo 25, versículo 33 e o 34. Mateus capítulo 25, versículo 33 e 34. Nós vamos ler para entendermos com muito raciocínio. Mateus 25, versículo 33 e 34. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Vejamos bem, isso aí é no período depois do fim da grande tribulação, quando vier o juízo final. Esses israelitas que dormiram sem a salvação, quer dizer, sem receber Jesus Cristo como Salvador, que estão aguardando justamente essa segunda salvação, que será só para eles,
os que não subiram com Cristo e ficaram esperando a promessa de Deus? Então vejamos bem. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Veja que haverá aqui dois povos diante de Deus. No dia do juízo, haverá dois povos diante de Deus. Um povo desse aqui é os israelitas, e o outro são os gentios que não aceitaram Jesus. Esses que estão aqui que não aceitaram Jesus, nenhum desses vão alcançar a salvação. É a condenação eterna. Mas aos israelitas tem essa chance aqui, porque eles são eleitos em Deus. Vejamos bem. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, que justamente são as ovelhas: vinde bendito de meu Pai. Veja que esses daqui são eleitos em Deus. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então observe, meu amigo, aqui, que desde a fundação do mundo, esse reino, ou seja, o céu, já estavam preparados para os israelitas. Desde a fundação dos séculos, já estava preparada essa cidade para ele. Então vejamos bem, ele dirá o que estão à sua direita, que são os israelitas: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação dos séculos. Então, nesse momento aqui, ele mostrará a diferença que há naquele julgamento. Os que estão à sua direita, os israelitas, os eleitos em Deus, esses não vão se perder, eles vão ser salvos. Mas vejam o que eles vão dizer aos que estão à sua esquerda. O versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja, meu amigo, a diferença que há entre judeus e gentios. Até no juízo final, nós vamos ver essa diferença. Porque nós gentios temos por obrigação de aceitar Jesus para alcançarmos a salvação. Porém, Israel não necessita de aceitar Jesus para ser salvo. Os que aceitaram Jesus, só vai ter uma diferença, que eles não vão passar pela grande tribulação. Só a diferença que tem. Mas a salvação é certa deles. Então vejamos bem. Depois que isso ocorrer, nós vamos ver ainda em Mateus capítulo 19, versículo 30. Porque nós vamos chegar lá primeiro do que eles. Mateus capítulo 19, versículo 30. Nós vamos encontrar esse assunto. Olha. Porém muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Isso quer dizer que nós, veja bem, nós fomos eleitos em Cristo, já depois de 4.004 anos de existência da terra, é que nós fomos eleitos em Cristo pela sua graça. Mas este povo gentil já são eleitos desde a fundação dos séculos. Então veja a diferença. Nós tomamos o lugar dele. Mas por que tomamos o lugar dele? Porque nós somos bonzinhos? Somos um povo especial? Nós merecemos? Não, não é nada disso. É porque Deus, por misericórdia, Ele derramou aquele espírito de sono, de um profundo sono sobre Israel, para endurecer o coração dele, para poder nos beneficiar. Então agora voltando para a leitura oficial que nós fizemos no princípio, que foi em Efésios capítulo 2, se vocês estão lembrados. Então nós vamos ver aqui todo o processo que Jesus Cristo fez para essa salvação nos alcançar em tempo oportuno. Glória seja dado o nome de Jesus. Efésios capítulo 2, que é a leitura oficial. Capítulo 2, iniciando pelo versículo 12, nós vamos encontrar esse assunto. Que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho aos conceitos da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Essa era a nossa situação antes de Cristo. Só quem tinha participação era Israel. Segundo versículo, que é o 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue estáis chegados perto.
Veja aqui o sangue de Jesus superando toda essa dificuldade e chegando até nós. Porque ele é a nossa paz. Versículo 14. O qual de ambos os povos fez um. Veja que agora não há diferença. Os que estão em Cristo podem ser de qualquer nação, eles estão eleitos e vão chegar lá no céu primeiro de que Israel. Porque nós lemos ainda agora aqui no capítulo 19, versículo 30 de Mateus, que muitos derradeiros serão primeiros e muitos primeiros serão os derradeiros. Então aqui diz, porque ele é a nossa Pai, de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Como é que ele conseguiu derrubar essa parede de separação? Se ele de ambos os povos fez um, justamente não haverá separação para ele. Tanto faz um israelita aceitar o evangelho, como uma pessoa gentil. Para Deus todos eles aceitam, porque são eleitos em Cristo. Mas os israelitas que não aceitarem Cristo, não há problema com eles. Eles não vão no primeiro arrebatamento, mas vai no segundo. Glória seja dado o nome de Jesus. Então vemos a expressão deste assunto, que está bem claro na leitura oficial. Bem claro mesmo. Versículo 15 diz assim: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Continuando o que nós estávamos falando, estava lendo aqui no capítulo 2, versículo 15 de Efésios, que foi a leitura oficial. E na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então vejamos esses dois versículos aqui. Quando ele disse na carne, ele desfez. Na sua carne ele desfez a inimizade. Isso quer dizer, não há em Cristo Jesus, o eleito em Cristo, aquele que aceita Jesus, não importa a denominação que ele seja, não importa a nacionalidade que ele seja, desde nascença. Não importa de onde ele nasceu, de que linguagem ele fala, não importa para Deus. O que importa é que ele em Cristo, toda a inimizade foi desfeita, tanto contra os israelitas, como as inimizades contra Deus, feito na sua ignorância. Então Cristo aqui desfez tudo no seu sacrifício lá no Calvário, quando deu a sua vida por nós. Diz aqui no versículo 16: e pela cruz reconciliar ambos, todos os povos, com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então isso quer dizer que todos nós reunidos formamos um corpo, e este corpo é o corpo de Cristo. Nós somos membros deste corpo chamado Cristo. Então nós somos de um corpo, pertencemos a um corpo só, pertencemos a Cristo, do qual ele é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça da sua igreja. Glória seja dado o nome de Jesus. Pela cruz reconciliar ambos com Deus. Por que pela cruz? Porque ele se fez de maldito por nós. A Bíblia diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo morreu pendurado na cruz. Isso quer dizer crucificado. Então aquela cruz era o símbolo de maldição, porque todos os nossos pecados estavam sobre ele. Por isso ele se fez de maldito em nosso lugar, para nos dar esta redenção gratuita. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Isso quer dizer que ele veio, tanto pregou o evangelho aos israelitas, como também pregou o evangelho aos gentios. Glória seja dado o nome de Jesus. Pregou o evangelho aos que estavam longe e que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Veja aqui a expressão desse. Porque por ele, quer dizer, por Cristo, ambos, tanto israelita como gentio, têm acesso a Deus por Cristo, que é o caminho, que é a porta, que é aquele que une o homem a Deus. Então por isso nós temos acesso a Deus por Cristo, pelo mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus.
Então nós vamos pegar esse último versículo que nós lemos para fazer um conexo com o primeiro que nós lemos. Veja o conexo do versículo 12 para o versículo 19. O 12 diz assim: naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho ao conselho da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. E o 19 diz assim: assim que já não sois estrangeiros. Isso quer dizer, nós somos da família de Deus, nem forasteiros, quer dizer, não somos de fora, mas concidadãos dos santos da família de Deus. Então agora não há diferença entre judeus e israelitas, eleitos em Cristo. Pelo sangue de Cristo, nós somos, na realidade, filhos de Deus, somos participantes da promessa, somos participantes da herança de Deus. A graça que nos foi dada e foi derramada sobre nós, ela continua vencendo todos os obstáculos e unindo o homem a Deus. Então por isso nós temos pleno acesso a Deus por Jesus Cristo. E alguém pode perguntar: mas ele pregou lá em Israel, não deu tempo ele andar por todo canto? Mas ele mandou emissários para fazer esse trabalho. E isso nós vamos observar, ele mostrando lá no capítulo 10, versículo 16 de João, ele já anunciava que haveria um povo para fazer esse trabalho. Veja bem, capítulo 10, versículo 16 do livro de João, no Evangelho de São João. Ele diz: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então vejamos bem, quando ele mostrava aqui outras ovelhas que não estão nesse aprisco, ele se referia a Israel. Quer dizer, ele queria dizer assim, que ainda tinha outras ovelhas, quer dizer, outros servos, outros discípulos, outro povo a se reunir e a salvar, que não são israelitas, que na realidade somos nós, gentios. Então, na realidade, ele diz assim: e elas ouvirão a minha voz. Isso quer dizer, hoje nós estamos ouvindo a voz de Deus. Por que estamos ouvindo a voz de Deus? Porque ele tem emissários, quer dizer, ele tem servos espalhados por todos os lugares para anunciar a sua palavra, ou seja, pregar o Evangelho. Esse mesmo Evangelho que nos alia a Deus, que nos une, que nos santifica, que nos purifica, que nos perdoa, que nos dá o direito de participar das promessas, que não nos faz mais forasteiros, e sim da família de Deus, que nos une a Deus pela salvação que veio para Israel e foi passada para nós. Glória seja dado o nome de Jesus. Então nós somos uma dessas ovelhas que estamos ouvindo a voz do Senhor através dos seus servos, que nos foi enviado para anunciar este Evangelho glorioso. Então nesse versículo nós observamos que nós não somos desprezíveis, somos ovelhas que estamos agora agregados às mesmas promessas de Deus. Não somos mais nenhum estrangeiro nessas promessas. Então nós vemos que na ressurreição haverá uma diferença entre os israelitas e entre os gentios. Vejamos bem, a igreja será arrebatada. No arrebatamento da igreja, certamente os israelitas que aceitaram Cristo vão, e os gentios que aceitaram Cristo também vão. Mas também depois dessa data do arrebatamento da igreja, então haverá uma chance somente para os israelitas. Nós lemos ainda agora, mostrando aí que naquele juízo ele dirá aos que estão à sua direita: vinde bendito do meu Pai, e de Deus que estão à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito. Então veja a diferença, porque aqui a profecia do livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 2, já mostrava esse acontecimento, já por profecia, antes do nascimento de Jesus Cristo. Quando ele dizia assim: e muitos dos que dormem, isso quer dizer, esse dormem aqui, quer dizer que já estão sepultados, já estão mortos, sepultados. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então veja a diferença que há, mas essa diferença só será feita depois do arrebatamento da igreja. Antes do arrebatamento da igreja, meu amigo, você tem ocasião, tem oportunidade de se tornar uma pessoa salva. Você tem possibilidade de penetrar no Evangelho e dali ser beneficiado, participando de todas as promessas que era escura ao seu conhecimento, e participando da herança eterna de Deus, que é a salvação e a
a cidade santa que está nos céus. Tudo isso aí são participação daqueles que aceitam Cristo como seu Salvador. Então, naquele dia em que os que dormem no pó da terra, isso quer dizer no arrebatamento da igreja, quando chegar o ponto de sermos julgados naquele grande dia em que alcançarmos esse juízo, então todos vão ressurgir para prestar conta a Deus. E quando estivermos prestando conta a Deus, então haverá essa diferença no arrebatamento. Os israelitas ressuscitarão para a vida, e os gentios que não aceitaram Jesus serão lançados no inferno. Essa é a diferença entre Israel e gentio, mas só depois do arrebatamento. Enquanto o arrebatamento não foi feito ainda, você tem possibilidade de se aproximar de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos como se procederá o arrebatamento da igreja, que este é um assunto muito badalado, muito falado e muito anunciado. Na primeira carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 4, e o versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui será no arrebatamento da igreja, quando os israelitas que aceitaram Jesus se unirão aos gentios que aceitaram. Então eles se tornarão um só povo aqui. Não haverá diferença nenhuma. Todos eles serão arrebatados e receberão um corpo glorioso e vão encontrar Jesus nos ares. Não é que vai direto para o céu, não. Ele vai encontrar o Senhor nos ares. Nem Jesus Cristo também chega até aqui, a terra, para buscar o povo. Não. Ele vem e ficará nas nuvens. E ali a igreja subirá pelo processo de transformação do corpo, que o Espírito Santo fará no abrir e fechar de olhos. Então nós estaremos já com Jesus Cristo lá nas nuvens dos céus. E ali seremos apresentados a Deus para participar da grande ceia que está reservada no céu, da qual os israelitas que não aceitaram Cristo não vai ter o direito, que foi cortado a eles esse direito. Mas nós vamos assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus e participar daquela grande ceia. Glória seja dado o nome de Jesus. Então esse processo do arrebatamento, nós vamos para Coríntios agora, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, e vamos ver todo o processo do arrebatamento. E agora digo, irmãos, começando pelo versículo 50, 15 e 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Isso quer dizer que nesse dia do arrebatamento nós não vamos se encontrar com Deus, não vamos ver Deus com esses olhos carnais, não. Nós vamos, e nem com esse corpo físico. E nem tampouco no dia do juízo nós vamos nos apresentar a Deus com esse corpo físico, não. Nós vamos nos apresentar a Ele já em corpo glorioso, em corpo imortal. Só que é um corpo imortal para os que vão herdar a eternidade sem Cristo, lá no fogo. E os que estão do lado de Cristo serão glorificados, receberão o mesmo corpo, só que esse corpo que eles vão receber é imortal, é indestrutível, mas para gozar a eternidade com Cristo, é diferente. Então diz aqui, e agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Isso quer dizer que no dia do arrebatamento da igreja tem muitos crentes que estarão vivos aqui na terra, que não morreram ainda. Esses serão transformados num abrir e fechar de olhos. E na realidade, os que já estão dormindo, ou já estão mortos, sepultados, esses serão arrebatados com ele, já em corpo glorioso também. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, quer dizer, em corpo imortal. E nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade,
então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então essa vitória só será inteiramente vencida quando nós alcançarmos o arrebatamento da igreja, que é justamente a tarefa principal, ou seja, a última coisa o último acontecimento que haverá com os crentes aqui na terra. É o arrebatamento da igreja. Daí por diante nós não estaremos mais na terra. Glória seja dado o nome de Jesus. Onde está a morte e o teu arguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Aí nós podemos desafiar a morte e o inferno. Por que nós podemos desafiar a morte e o inferno? Porque com essa transformação do nosso corpo, nós seremos semelhantes a Cristo. O nosso corpo será igualzinho ao de Jesus Cristo. Imortal, glorioso, e que nada pode deter esse corpo. Indestrutível, tudo que é perfeito estará nele. Nós podemos ver Deus como Ele é, porque com esse corpo aqui nós não podemos ver Deus. Nós servimos a Ele pela fé. Mas naquele dia nós estaremos com o nosso corpo inteiramente perfeito, imortal. Aí nós vamos ver Deus face a face. Por isso que nós podemos desafiar aqui: onde está, ó morte, o teu arguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Porque nós não podemos mais pecar para ir para o inferno, porque estamos num corpo glorioso, e em corpo glorioso não se peca. E podemos desafiar a morte, porque nós estamos no corpo imortal, e quem está no corpo mortal não pode morrer. Então nós temos possibilidade de desafiar a morte e o inferno. Glória seja dado o nome de Jesus. Aí diz aqui o versículo 56: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Ora, se aqui nesse corpo nós já vencemos a lei através da graça de Cristo, imagine quando nós recebemos um corpo imortal. Aí nós vamos vencer não somente a lei, mas vamos vencer o inferno e vencer a morte. Então teremos o quê? A vida eterna com Cristo, certo? E um corpo glorioso, indestrutível, para passar todo o tempo com Cristo e nunca mais nós pecarmos e nem sofrermos, nem cansar, não vai sentir mais fome, nada disso pode nos atingir, porque estaremos sempre com o Senhor e nada nos faltará ali. E vamos habitar naquela cidade santa, que é a promessa que foi dada ao povo de Israel e depois foi passada para nós. Por isso nós somos muito mais bem beneficiados, muito mais beneficiados do que o povo de Israel, que não aceitaram em Cristo. Por isso nós ainda vamos observar uma coisa muito importante aqui. Nesse arrebatamento, quando a igreja chegar nos céus, nós vamos chegar, além de chegar primeiro de que os israelitas que não aceitaram Jesus, nós ainda vamos receber a primícia, porque nós temos as primícias do Espírito, no capítulo 8, versículo 23 de Romanos. Veja, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, isso que foi negado a Israel. Também gememos de nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então ali o nosso corpo será redimido. E na redenção do nosso corpo nós somos participantes da herança eterna para sempre. Que Deus nos ajude e nos abençoe, que possamos a cada dia nos aproximar de Deus. Não importa se você seja israelita, grego, troiano, não importa a nacionalidade que seja você. O que importa é que Cristo, com o sacrifício dele, para ele não há diferença de grego nem gentio, ele chama a todos para salvar. E você, meu prezado amigo, é uma das pessoas que está precisando desse conhecimento, precisando saber em que posição você está e o que você precisa para se aproximar de Deus. E Cristo está de braços abertos, e o mesmo sacrifício que ele fez por mim, que fez pela sua igreja, também fará por você. É simplesmente você se arrepender, converter-se, fazer feito o filho pródigo, voltar para a casa do seu pai, procurar a reconciliação para alcançar o reino dos céus. Que Deus nos abençoe.